amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho, estamos falando sobre as parábolas de Jesus, mas antes vamos fechar os nossos olhos da carne e vamos orar. Senhor, tranquilizando os nossos corações, agradecemos a oportunidade de aqui estar na busca de mais um dia de aprendizado, que sempre tantas alegrias nos traz quando deixamos entrar as palavras consoladoras nos nossos corações. Agradecemos então a Deus, nosso Pai amado, por esta oportunidade. Pedimos para que nos ilumine em mais um dia de estudo nesse ambiente virtual. E nada melhor que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Os versículos que precedem esta parábola no capítulo 14 do Evangelho de Lucas revelam com clareza o contexto em que a parábola dos primeiros lugares foi contada. Tratava-se de um sábado, um dia em que os judeus costumavam realizar uma importante ceia. O texto bíblico nos informa que um dos principais dos fariseus havia convidado Jesus para um desses grandes almoços. Era comum que vários convidados comparecessem nesses banquetes. Esse homem que convidou Jesus possivelmente era alguém muito abastado de bens. Apesar do convite parecer amável, podemos perceber que as intenções daquele anfitrião e seus colegas fariseus não eram as melhores. Eles estavam observando Jesus atentamente para que pudessem descobrir algum motivo para apresentar uma acusação contra ele. O mestre, nessa passagem, proporciona inovitável ensinamento de boas maneiras. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos nossos semelhantes. Aspas. Ao anotar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou, a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidados, vai tomar este último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, versículos de 7 a 11. Algumas curiosidades da época para o melhor entendimento dessa parábola. Lucas nos informa que o nosso Senhor começou a reparar na forma com que os convidados daquela ceia estavam escolhendo os lugares em volta da mesa, e diante disso contou esta parábola. Naquela época, na sala onde se celebravam a ceia, havia uma mesa baixa cercada de divãs que continham a capacidade de acomodar até 3 pessoas. Esses divãs eram colocados em forma de um U ao redor da mesa, que era retangular. Na posição central da mesa, isto é, na cabeceira, ficava a pessoa de maior importância. Ao seu lado esquerdo ficava a segunda pessoa na importância e o lado direito a terceira pessoa. Assim, o divã à esquerda da cabeceira da mesa era o segundo em honra, e depois vinha o divã da direita, e assim sucessivamente todos os outros. Essa era uma regra de hierarquia social que orientava os judeus daquela época. Entretanto, na ceia em que Jesus estava, essa regra parecia estar sendo ignorada, e os convidados estavam demonstrando todo o egoísmo, todo o orgulho e preconceito na escolha dos seus lugares. Vocês acham que tem alguém que merece ficar mais perto e outros que não merecem sentar perto? Essa parábola nos faz refletir sobre a humildade como uma virtude necessária à nossa evolução moral e espiritual, como componente essencial à nossa felicidade, que faz oposição ao orgulho e à vaidade, sendo que a humildade deve e pode ser exercitada. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho e os vícios que dele afastam. A humildade é ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele.
Os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos honrados, mas aqueles em que nos colocamos para honrar. Não são aqueles que somos servidos, mas em que nos dão ensejo de servir. O escolher o primeiro lugar pode ter vários sentidos, tais como colocar-se em evidência, ofuscar os demais, exaltar o seu conhecimento ou a sua posição social, satisfazer a sua vaidade, demonstrar o orgulho e a sua superioridade, entre outros. Evitar essa feira de variedades e deixar que uma festa seja um momento despretensioso de comemoração e de alegria é o que o mestre nos orienta nesta parábola. O casamento, como em outras passagens evangélicas, representa a união dos seres humanos com o Criador. A cerimônia do casamento representa então um processo gradativo de autoiluminação do ser humano. O convidado para um casamento é aquele que recebeu o convite para a evolução moral e espiritual. Então Jesus nos fala, aspas, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. Assim, quem foi grande na terra como espírito pode achar-se entre os de ordem inferior, experimentando alguma humilhação devido ao orgulho e à inveja. O título da terra nada vale no plano espiritual. A parábola foi dirigida aos convidados, mas a lição presente foi direcionada ao anfitrião. Para ele, Jesus ensina que não se deve convidar pessoas para sua ceia apenas com a intenção de ser recompensado. Jesus havia notado que naquele banquete havia muitas pessoas importantes que competiam umas com as outras em busca de um lugar mais honrado na mesa. Jesus diz ao anfitrião que convide também as pessoas oprimidas. Ele não estava dizendo que só era lícito convidar os oprimidos, mas com essa exortação, ele estava chamando a atenção para a necessidade do amor desinteressado, da compaixão para com o próximo e para com o espírito humilde. Em outras palavras, Jesus estava nos alertando sobre a importância de que há de se dividir recursos com aqueles que nada têm. Na verdade, ser honrado é bom, é lícito, porém nunca deve fazer parte da nossa lista de necessidades. Diferente das pessoas importantes da sociedade que poderão lhe recompensar, quando se age com compaixão para com os oprimidos, a recompensa vem do próprio Deus. Quando se torna uma necessidade, provavelmente busca se alimentar as nossas raízes do orgulho, exagerado conceito que alguém faz de si próprio. Esse conceito é prejudicial porque forma uma imagem distorcida que não corresponde à nossa realidade. Por vezes, leva a pessoa a acreditar que não necessita de mudanças em sua vida e que todos os seus atos e pensamentos são dignos. Você já pensou nisso? Medo e rejeição. O ser humano precisa ser amado, é claro. É uma das necessidades básicas. Não estar entre os primeiros assentos pode significar não ser tão importante aos olhos de quem fez o convite ou aos olhos dos demais convidados. Porém, ainda que o mundo nos rejeite, nunca estaremos desprovidos do amor de Deus. Pense nisso. Esse amor lança fora todo o medo. Emmanuel, no livro Boas Maneiras, nos diz, aspas, não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e quando detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apagastes de algum modo a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás senão estabelecer mais fortes perturbações. Também o nosso autor Caibar Schutter nos fala, aspas, é costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenções. É uma verdade. Jesus, que costumava frequentar certas reuniões em ocasiões que julgava próprias, para estudar o caráter e a psicologia das pessoas, antes de propor a seus discípulos essa parábola, julgou de bom aviso ensinar-lhes que, mesmo como convivas deste banquete espiritual, não deveriam pleitear os primeiros lugares, posições inadequadas aos que devem observar estritamente a humildade, o único meio de exaltação e a conquista do mérito. Quem não gosta de uma boa comida na companhia dos amigos, não é mesmo? Mas aqui há muito mais elementos por trás da boa comida e conversas amistosas entre as pessoas.
Havia muita presunção, soberba, orgulho, vaidade e falta de educação. Nenhum valor tem para Jesus os que se salientam propositadamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras para aparentemente serem vistos pelos homens. Os que alargam seus filactérios, alongam suas fímbrias e gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e de serem chamados de mestres. Com tal parábola, Jesus aconselha que cultivemos a humildade e o desprendimento das virtudes, que reiteradas vezes apresentou como características essenciais do verdadeiro cristão. Adquiri-las, entretanto, não é nada fácil, pois requer o sacrifício do nosso personalismo e nós, terrícolas, salvo raras exceções, estamos vivendo ainda numa fase de evolução em que predomina o nosso egoísmo, ou seja, o amor exagerado a nós mesmos, cada qual procurando garantir a sua felicidade, sem preocupar-se com os outros, havendo alguns mais atrasados que pensam obtê-la conduzindo-se abertamente contra os outros. A felicidade real e duradoura, todavia, só será conhecida pelos homens à medida que se libertem de seus pensamentos e de seus desejos egoístas. Quando vivam não apenas para si mesmos, mas para o bem de todos, transformando-se em instrumentos conscientes das forças superiores que trabalham para a redenção da humanidade, fala-se o mestre, sabeis, dissera o mestre, de outras feitas que os príncipes das gentes dominavam os seus vassalos e que os maiores exercitam seu poder sobre eles. Não será assim entre vós outros. Pelo contrário, o que quiser ser o maior entre vós, seja esse o que vos sirva, e o que quiser ser o primeiro, seja esse o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20. Espiritualmente falando, não há, pois, para os discípulos do Cristo outro privilégio senão o de servir, e servir por amor, com dedicação, com altruísmo, pois que se faça por interesse pessoal ou por se glorificar, não produzirá nenhum resultado superior. Jesus percebeu que quando as pessoas se reclinaram à mesa para comer, muitas delas estavam ocupando os lugares errados em relação à honra. Para o mestre, a atitude delas era muito mais uma displicência, um erro de educação, mas arrogância e desejo de honra escondidos em seus corações. Não são poucas as vezes que vemos isso também nas casas espíritas. Vocês já pararam para ver? Pessoas que querem ocupar lugares para os quais não foram convidados ou não estão preparados. Tudo o que lhe ocorre é o desejo de honra, o lugar de destaque, a sensação de proeminência. O Espiritismo nos mostra, através das vidas sucessivas, outra aplicação dessa parábola. Os que em uma encarnação ocupem as mais altas posições na sociedade, mas se deixam dominar pela ambição, pelo orgulho e pela vaidade, colocando-se arrogadamente acima dos outros, poderão descer na encarnação seguinte às mais ínfimas condições. Por outro lado, os que suportem com paciência e resignação o infortúnio de uma existência de pobreza e de humilhação receberão a seu tempo a devida recompensa. Não disputemos, então, os lugares em destaque, nem aspiremos a ser os primeiros entre os que rendem cultos a essas arrogâncias mundanas, nem nos afatiguemos na conquista da fortuna para forçar o acatamento e as honras do conglomerado social a que pertencemos. Seja a nossa luta no sentido de eliminar as diferenças abismais que separam uns dos outros dos filhos de Deus. Seja o nosso ideal formar ao lado daqueles que dão o melhor de suas energias a capacidade para melhorar os homens e aperfeiçoar-lhes as instituições. E seja o nosso maior empenho aproveitarmos as muitas oportunidades que nos apresentam diariamente de sermos úteis e prestativos aos nossos semelhantes. Tudo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Conquanto Jesus fosse o arquiteto da sublime terra, não desconsiderou a carpintaria singela de José. Caminhou imensos trechos descampados de solos agrestes a serviço do amor, conviveu com os mais difíceis caracteres sem melindres, sem falsa superioridade. Tão igual se fez aos infelizes que o acompanhavam que nem todos acreditavam que ele fosse o escolhido. No entanto, ainda aí não usou a presunção de convencer a ninguém, fazendo tudo aquilo para quanto veio e depois retornou sereno sem abandonar os que veio amar.
No reino de Deus, devemos agir com humildade e não viver através e atrás de qualquer tipo de honra. Não deve ser a nossa motivação servir para ser reconhecido. Devemos servir para dar o nosso melhor, para que Deus seja glorificado e o próximo edificado. Caso a honra venha, considere-a como uma manifestação da graça de Deus, mas não espere ou se torne dependente dela para continuar servindo. Quando somos lembrados do nosso convite para o jantar com o Cristo, e somos lembrados muitas vezes, de diversas formas, quase sempre alegamos nossos muitos afazeres profissionais, nossos compromissos sociais, nossos deveres com a família e adiamos esse convite. Você já parou para pensar nisso? A família é geralmente vista como uma boa desculpa, pois elevamos a família como a grande causa das nossas vidas. Mas não é assim. Nossa família é formada por espíritos que progridem em conjunto, um mais e outros menos. É verdade que a nossa primeira obrigação moral e material é com a família, pois não é à toa que os espíritos nos aproximaram dela. Mas a família não pode servir de pretexto para deixarmos de lado a nossa tarefa espiritual. A provocação que as parábolas de Jesus nos fazem é para que sejamos capazes de desenvolver um olhar diferente da nossa realidade. Um olhar que, mais das vezes, pode ser contra-intuitivo, indicando a direção oposta que estamos indo. O convívio da grande ceia deve ser sóbrio, modesto, prudente, recatado, cheio de boa vontade e laborioso, em vez de se recostar comodamente no primeiro lugar que se encontra vago em torno da mesa do banquete, deve fazer-se como servo que, depois de bem examinar as iguarias, serve equitativamente aos convivos, segundo o paladar de cada um deles. Novamente vamos citar o Mestre: o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem estrita aplicação a todos os que já receberam a palavra de Jesus em espírito e a verdade. Não é por ocupar os primeiros lugares da sociedade que obteremos essas glórias. Nesse ponto de sua pregação, Jesus não estava falando das cadeiras e dos convidados. Estava falando do reino espiritual. Ninguém pensa em galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade, sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer. O Filho do Homem não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Lembre-se disso. A lição principal da parábola certamente é sobre a importância da humildade, e o ensino que se segue com o conselho do anfitrião é uma exortação ao amor desinteressado, dispensado ao próximo. Com base nisso, podemos refletir sobre algumas lições. A humildade é indispensável aos verdadeiros seguidores do Cristo. Quando somos verdadeiramente humildes, não nos resta qualquer outra possibilidade a não ser reconhecer que, em nós mesmos, não há qualquer motivo de glória. A regra dos assentos é importante, é bem simples, porém amplamente ignorada por muitos de nós. Infelizmente, até mesmo dentro das comunidades religiosas, existem pessoas que lutam em busca dos primeiros lugares, como já dissemos. Esse não é o comportamento condizente com o verdadeiro caráter do cristão, que revela o fruto do Espírito produzido em nós. Os lugares mais inferiores revelam uma possibilidade maravilhosa, isto é, ser convidado a ocupar uma posição mais importante, já que, para quem ocupa a posição mais inferior, seu único rumo possível é subir. Já os lugares superiores podem revelar uma possibilidade aterrorizante, ou seja, a terrível humilhação de ser convidado a deixar o lugar de honra. É melhor ser humilde em uma posição inferior do que um usurpador de uma posição superior. Quando repartimos os nossos recursos com aqueles que nada têm, desfrutamos do grande privilégio de contemplar a alegria que há no olhar de quem é abençoado. Jesus critica os círculos sociais exclusivistas, onde ricos e pobres não frequentam o mesmo ambiente, onde ilustres e desconhecidos não se cruzam. Portanto, temos que estar muito atentos sobre quais as nossas motivações e quais as participações nos círculos sociais que nos cercam, e se estamos interagindo com pessoas que precisam da nossa ajuda e não têm como recompensar por isso. O ensino bíblico é muito claro que devemos demonstrar hospitalidade para com os necessitados. Há maior felicidade em dar do que em receber? Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante dos príncipes que os olhos já te viram. Provérbios de Salomão. Obviamente, os escribas e os fariseus conheciam muito bem essas palavras, porém certamente as ignoravam com frequência, pois o próprio Jesus, em outras ocasiões, alertou para o fato de que eles amavam os lugares de destaque.
Por fim, ainda que a exaltação não venha nessa terra, a história do rico e do Lázaro prova que tanto a exaltação quanto a humilhação final e plena se dará na vida que virá. Adquirir essas, entretanto, não é nada fácil, pois requer o sacrifício da nossa personalidade e nós, salvo raras exceções, estamos vivendo ainda na fase de evolução. A felicidade real e duradoura, todavia, só será conhecida pelos homens à medida que se libertem dos seus pensamentos e desejos egoístas. Lição viva que e desafiadora, a sua vida é o convite para que meditemos e vivamos incorporando à nossa existência essa pérola sublime de redenção espiritual que é a humildade. Aquele que quiser tornar-se maior, seja o vosso servo. Diante dessa orientação surge a nossa pergunta final. Quem é alguém mais digno? A dignidade, nesse contexto, não se refere ao convidado mais virtuoso, e sim ao mais valioso para o anfitrião ou para a ocasião. Para Deus, todos os seus filhos merecem os primeiros lugares, porquanto foram criados para isso. Não há último lugar na obra divina, mas o Espírito imortal é a primeira das excelências do Pai, porque foi criado para ocupar os primeiros lugares da evolução intelecto-moral. O Divino Messias deseja que ainda ocupemos os últimos lugares na casa do Pai e não desistamos dessa melhoria espiritual. Com isso, Jesus apresentou uma opção melhor que o pagamento do sistema da contrapartida. Ele ensinou a importância da prática da hospitalidade sem a expectativa de nenhuma retribuição. A generosidade do coração sem nenhuma outra motivação é agradável a Jesus. Jesus disse que os homens escolhem ser assim generosos e serão por isso recompensados e abençoados na vida por vir. Atos de bondade e de abnegação refletem o amor e a misericórdia de Jesus pelos outros e são frutos do nosso amor por Ele. Percebemos vagarosamente que temos o Cristo dentro de nós e compete a nós interagirmos por Ele. E por fim, notamos que temos que abrir mão de tudo o que nos mantém, tais como o egoísmo, como o grande crescimento material representado pela torre e as lutas externas movidas pelo orgulho, quando sabemos que só quem temos que vencer é a nós mesmos. Pensemos muito nisso. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer esse momento de estudo e reflexão, pedindo à espiritualidade que leve um momento de paz e harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais e lá aos profissionais da saúde, aos asilos, creches, presídios e albergues. Pedimos uma harmonização aos diversos segmentos religiosos, bem como à nossa casa espírita. Solicitamos uma harmonização aos líderes das nações para que possam administrá-las da melhor forma possível, com boas intuições. E, em particular, pedimos uma harmonização para o nosso ser interior, graças a Deus, e uma outra onde ela se fizer mais necessária. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, clique no positivo todas as vezes que você vir a nossa palestra, dê sugestões e críticas e toda quarta-feira você receberá uma nova mensagem. Que assim seja. Muita paz, muito obrigado.